Boa noite, Alegria. enfim apareci. Olá, Luxor. E aí, como Desculpa a demora, estamos? problemas técnicos, mas aqui estamos nós. Que Boa bom, noite. que bom. O importante é que estamos aqui mais uma vez todos juntos. Luxor, eu tô assim com muita curiosidade para saber de todas as suas novidades, mas antes a gente precisa, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre quem é você, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, porque pode ser que tenhamos aqui pessoas que ainda não assistiram a sua outra live, ainda não conhecem você ou a sua página. E eu tenho certeza que vão, neste momento, quem não segue, vai passar a seguir esse moço aqui que nos fala. Vamos lá, Luxor. Conta pra gente como é que tudo começou. Primeiro, eu acho que a principal pergunta que todo mundo deve fazer, a inspiração de Luxor. Conta pra gente. Bom, a inspiração de Luxor, Jardins de Luxor e o nome Luxor Kron. Tive uma inspiração, assim, eu tinha recebido esse nome, mas não sabia muito o que fazer com ele. Recebi um trabalho espiritual e aí deixei guardado muito tempo. E quando eu comecei a participar de concursos literários que exigem o anonimato, pediram um pseudônimo. Aí eu pensei, nossa, que pseudônimo será que eu vou usar? E então lembrei desse nome que estava lá guardado há vários anos. Falei, olha, combina, né? Poesia, Jardins de Luxor, Luxor Kron. Aí, de repente, essa ideia me veio na cabeça, assim, de pronto. Aí eu peguei esse nome que estava guardadinho lá e resolvi assinar. Comecei a assinar as poesias e, posteriormente, criei um perfil inspirado aí nesse nome. Perfeito, perfeito. Mas conta aí pra gente o que é que mais inspira você enquanto escritor. Eu queria, na verdade, ter aquela curiosidade de saber como é que tudo começou, Luxor. Você tinha algum autor favorito? Ou alguém te incentivou à escrita ou à leitura? Como é que foi isso? Bom, começou há muito tempo atrás, no segundo grau, quando eu comecei a escrever letras de poemas no meio da aula. Aula de poesia, aula de literatura, tudo bem, mas aí daqui a pouco a aula era de matemática, a aula era de português, e estava eu lá escrevendo trechos de poema. E como eu tenho uma certa facilidade de memorizar trechos de letra de música, trechos de poemas, então às vezes no meu caderno ali tinha bastante letra de música e de poemas. E aí o tempo passou, isso ficou um pouco guardado, porque eu escolhi seguir. Eu sou economista, né? Então terminei seguindo uma área profissional que não tinha muito a ver com letras. Mas ficou lá guardado e dos 2 anos para cá, que até casou com a experiência que eu tive, experiência não, né? A descoberta que eu tive da TDAH, de uma neurodivergência, que eu fui descobrir agora só na vida adulta. Então apareceu de forma quase simultânea na minha vida essa descoberta, né, tardia. Mas o resgate desse gosto pela literatura, né? Inclusive o nome lá do primeiro livro, Aurora Tardia, vem daí, né? Referência dessa descoberta tardia, não só da neurodivergência, mas também desse talento que ficou guardado aí por tanto tempo, aguardando aí a idade madura, mas quando eu completei 45 anos, 9 de março do ano passado, que eu lancei o primeiro livro. E agora estou bem próximo aí de conseguir lançar o segundo, com muita alegria. Perfeito. Diga lá, Natasha. Exato, havíamos comentado que há mais ou menos 1 ano atrás a gente fez uma entrevista com você onde você estava, né, fazendo o lançamento do primeiro. Então vem aquela questão, né? Qual foi a motivação para que você escrevesse o segundo, né? Porque a gente acaba ficando... muitos ficam com a vontade, sim, de continuar, outros às vezes nem tanto, porque tinham como objetivo apenas né, o primeiro em si. Mas a gente percebe que no seu caso é diferente. Eu lembro que quando nós conversamos da primeira vez, você falou de deixar um legado. E eu acredito que seja algo nesse sentido. É isso mesmo? Essa motivação para que você pudesse hoje estar falando sobre a sua segunda obra? Bom, em primeiro lugar, para falar a verdade, a receptividade, o carinho dos leitores, dos seguidores ali sempre comentando, postando, fazendo republicação, inclusive declamando, recitando em seus perfis alguns poemas, foi assim, primordial para eu decidir continuar escrevendo poesias. Quer dizer, a receptividade que eu tive, a sinalização de que valia a pena investir mais nessa, né, não digo nessa carreira, né? Não é mais um hobby, certamente, mas também não é uma carreira, essa atividade tão prazerosa que é a literatura, né? Então, inicialmente,
foi muito bom ter tido esse retorno, esse feedback das pessoas que gostaram do que eu estava produzindo. Mas eu também não posso deixar de mencionar uma questão de reconhecimento, porque na época do primeiro livro, eu consegui colocar vários textos em diversas coletâneas, revistas online, livros, né, antologias, mas só depois disso que eu consegui ter alguns poemas premiados em alguns concursos de nível nacional. E aí esse reconhecimento também funcionou assim como bola propulsora. Colocaria aí esses dois fatores como primordiais. O público ter gostado do meu primeiro livro e eu ter tido reconhecimento. Poemas como A Sincronia Perfeita, que empresta o nome para o meu segundo livro, como Júri Popular, como Obelisco Sagrado, são poemas que conseguiram ser premiados. E aí, nossa, que legal, né? Vou continuar escrevendo, então, vou continuar me metendo aos concursos, porque isso me deixa muito feliz também. Não só a receptividade, mas também o reconhecimento. Perfeito. Você tem algum escritor que talvez te inspire mais a pensar, a criar, ou até a se conectar? Eu quero até saber, eu quero ir mais além. Como funciona o seu ato de escrita? Você gosta de escrever à mão? Você escreve digitando? Você precisa de, talvez, um ritual? Você precisa se conectar com algo? Como é que funciona? Olha, eu preciso estar sozinho, eu preciso de estar em silêncio e uso muito recurso digital. Eu não uso assim, o recurso manuscrito, não. Eu digito, eu acho mais rápido. As ideias vêm mais rápido digitar. E normalmente as ideias vêm em bloco, né? Não é uma coisa serial, é uma coisa que a ideia do poema vem. Muitos são compostos assim, uma rapidez muito grande. Depois só um outro detalhe que é modificado. E aí a gente relê várias vezes, a cada vez que relê melhora ali um pouquinho, faz um ajuste, melhora uma palavra, uma ideia, consegue ali uma colocação mais precisa, né? Mas o importante é silêncio, assim, a inspiração às vezes pode ser a natureza. Eu gosto às vezes, de compor de madrugada, porque tem aquele momento ali íntimo de você consigo mesmo. A maior parte do Aurora Tardia foi composto à noite, assim, de madrugada mesmo. E já esse novo livro eu tenho composições que foram feitas em outros locais, em outros momentos. Mas é uma coisa, assim, bem lampejo. A ideia vem, o poema ali pronto, aquela ideia, aquela inspiração, e a gente começa a pensar, reunir as ideias, tá certo? E influências, eu tive várias, né? Eu gostava muito de literatura, mas o que eu mais admiro é o Augusto dos Anjos. Não digo que é, assim, uma questão de trazer o estilo dele, ou inspirar no sentido de composição, mas admiro muito o estilo, e gosto muito da Clarice também, Clarice Lispector. Eu já imaginei, Clarice, porque você consegue trazer dentro das suas obras alguns elementos psicológicos, certo? Sim. E consegue ali, como eu posso dizer, explorar esse universo psicológico. E agora, Augusto dos Anjos, eu também admiro muitíssimo, porque ele consegue unir questões, por exemplo, de putrefação, né, questões fúnebres. Ele mistura vários aspectos que talvez as pessoas nem sequer pensariam para escrever um poema, né? E ele consegue compor belíssimamente, se utilizando dessas temáticas, certo? O Marcos do Toca do Aventureiro tá com problema no som? Pessoal, tá tudo certo? Bom, estão nos ouvindo bem? Vendo vocês duas. Eu tô ouvindo perfeito. Pessoal de casa, qualquer coisa nos avisa, por gentileza. Bom, você já disse pra gente, né, que escreveu o Aurora Tardia, e a gente já conheceu um pouco desse seu trabalho, e agora nós temos um novo livro que é A Assincronia. Eu gosto de falar, gente, que vem de assíncrono, né? Aquilo que não é, como eu posso dizer, simétrico, perfeito, né? Quais são as principais diferenças? Se a gente fosse, né, fazer uma comparação assim entre o primeiro e o segundo livro, o que diferencia os dois? Bom, tentei manter assim a originalidade e a criatividade, que eu acho que são dois pontos ali que quem tem contato com o Aurora Tardia percebe nos títulos, na abordagem, certo? Mas eu diria que o A Sincronia Perfeita ele consegue ser um pouco mais incisivo, um pouco mais profundo, porque na medida que ele enxuga um pouco os temas,
consegue explorar ele de forma mais aprofundada, assim, deixa claro alguns pontos de vista de forma inequívoca. E eu acho que ele é mais maduro, ele é mais provocativo. Também considero ele um pouco mais coeso do que o primeiro, por conta de trazer essa questão da diversidade, da multiplicidade, mas de uma forma mais sintética, sabe? Sim, perfeito. Natasha, contigo? Como se aquele primeiro livro fosse mais para apresentar meu estilo para o público. Sim. E esse agora eu estou um pouco assim, mais sem filtro, eu diria, mais verdadeiro, mais eu mesmo. Quer dizer, agora eu posso me mostrar sem... Aquilo é como se fosse uma carta de apresentação. E esse agora eu posso explorar mais a fundo os temas que eu mais gosto, que eu tenho mais afinidade, sabe? Agora não é necessário pisar em ovos, né? É isso aí. Isso, mais ou menos como isso. É um processo natural, porque você, nesse amadurecimento, até porque eu lembro que você falou que o processo da escrita ela começou com você faz pouco tempo, que você de fato começou a registrar. Então, você realmente teve esse processo de amadurecimento. O primeiro, a gente fica muito sem saber de que forma agradar as pessoas. Então, às vezes, a gente joga um pouquinho de tudo, né? E nesse daqui em especial, provavelmente nos próximos, você de fato vai se colocar de corpo e alma, né? Eu sou assim e gostem, né, de mim desta forma, sem colocar máscara, sem nada, né? Porque daí você vai criar a sua audiência, as pessoas vão te seguir pela forma que você se coloca na escrita e a mensagem que você passa, que por sinal, né, você traz sempre aquela questão de reflexão, né? E tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, Luctor, em relação a esta obra, mas comparando com a outra, né? A primeira, você tinha uma editora. Sim. Nesta daqui, você também tem editora ou você assumiu toda essa responsabilidade e falou, vou caminhar sozinho? Não, eu continuo, tá, com o pessoal da editora Hexa, que eu conheci através do portal da Efêmera Sintonia, tá bom? Aliás, um grande abraço para o Paulo Brito, também para a Célia Félix, e também para o Átila, o editor-chefe da editora Hexa. Inclusive, no dia 26, às 19 horas, nós vamos ter o lançamento oficial do livro numa live online lá no Efêmera Sintonia, tá? Já estão todos, de antemão, convidados para fazer uma live lá com a Célia Félix, tá legal? Anota aí, então, lá, 26 de março, próxima quarta-feira, às 19 horas. Live de lançamento na Efêmera Sintonia, tá legal? Conto com a presença de vocês. Com certeza. Mas então, a gente teve aí a parceria de novo com a editora Hexa, porque foi uma parceria muito válida, foram muito parceiros, e pude contar com eles para tudo que eu precisei, recomendo, inclusive, tá, contratar serviços da editora Hexa, para quem tiver interesse aí em lançar seu livro, seja o primeiro livro, o segundo livro, tá legal? Só tenho agradecimentos. Então, não topei aí um projeto solo de lançar, não. Preferi continuar com o apoio da editora. Sim, lógico. E ótimo. É bacana quando a gente ouve que o autor ele elogia a editora, porque às vezes a gente ouve o contrário, né? A gente ouve histórias que não são tão felizes. E é legal quando você está na segunda obra com eles e você recomenda, né? Isso é muito bacana para quem está vindo, que está inseguro, né? E que sabe que estaria em boas mãos, porque você está em boas mãos, né? Nós estamos falando nesta obra agora de quantos poemas você traz? Olha, aqui eu vou ter 54 poemas. E mais ali um epílogo e um prólogo que está meio em prosa poética. Então, não diria que é exatamente um poema. Mas tem uma quantidade um pouquinho maior de poemas em relação ao meu primeiro livro. Vai dar mais ou menos umas 54 poemas, tá? Entendi. Certo. Entendi. Gente, o papo tá bom, tá interessante, o assunto tá maravilhoso, os convidados aqui também maravilhosos, mas tá faltando uma coisa. Luxor, dá uma palhinha pra gente. São 54, afinal. Uma palhinha, um pedacinho, uma degustação. Então, vamos lá. Eu preparei para vocês. Esse poema, ele já foi, antes de estar no meu livro, eu coloquei ele numa coletânea. Vou ficar devendo aqui para vocês, acho que foi... Ou não vou lembrar. Mas, enfim, veio parar no livro, então vamos lá. Estilhaços.
Foi com o vidro que construí as minhas máscaras, pelo complexo formato de minha face peculiar, e com perfeito ajuste, para não incomodar. Foi com o vidro que construí as minhas máscaras, do exato peso que me fosse razoável suportar, pelo exíguo tempo que me restasse disfarçar. Foi com o vidro que construí as minhas máscaras, foscas, para atenuar os raios do sol com calma, em franca lucidez, que reluz a verdade da alma. Foi com vidro que construí as minhas máscaras, translúcidas, resistentes à realidade nua e crua, com leveza, para sem perigo, transitar na rua. Foi com vidro que construí as minhas máscaras. Ouvi dizer que sem máscaras se vive muito mal. Eis uma perfeita para brincar no carnaval. Foi com vidro que construí as minhas máscaras. Essas mesmas que hoje resolvi não mais usar. Perdi o medo e decidi todas elas quebrar. Ante cacos e estilhaços, respirei a liberdade. E no exótico mosaico dessa retumbante vitória, tente se espelhar para entender a minha história. Luxor. Nossa, gente! Obrigado. Meu Deus, Luxor do céu! Quanta inspiração, quanta coisa boa. O poema que traz a nuance das máscaras é justamente aquilo que, por vezes, fazemos, né, dentro da nossa sociedade, seja em quaisquer fases das nossas vidas, né? Então, eu acredito que é importante você ter trazido até esse elemento do vidro, a delicadeza, a possibilidade de quebrar, de estilhaçar, né, também. E ao mesmo tempo eu consigo observar que apesar do vidro estar ali o tempo todo, ele de certa forma pode ter uma transparência. Então, de algum modo, talvez a essência tentava, lutava, aparecia de leve ali por trás desse vidro, até chegar o momento em que foi decidido não utilizar mais máscaras. Incrível, incrível. Olha, você tá assim, atingindo níveis. Aquele dia, aquela primeira vez que a gente conversou, tinha ali um estilo poético. Hoje eu vejo, parece, eu não sei, parece aquele processo de burilar, sabe? Parece que você conseguiu trabalhar ainda mais, sabe? Com as suas palavras, com as temáticas e a sua inspiração. Mas o que vocês acham? É corajoso quebrar as máscaras? Yeah. É imprudente quebrar as máscaras? Tinha que ter guardado pelo menos uma, duas? É um ato de coragem, viu? Porque muitas vezes não é fácil. Porque eu vejo assim, é mais fácil estar, às vezes, atrás de uma máscara. Porque ali eu posso me esconder, né? Então, eu acho que, às vezes, quebrar essa máscara é dar um passo, né, muito importante, independente de onde a gente se enquadre, né? É se posicionar, né? Então, e quando você traz a relação do vidro, como a Stephanie falou, e eu sou arquiteta, né, eu já vim pensando naquela questão, né? Um material, que daí eu vejo o vidro como material da construção, né? Um material tão fino, mas que pode ser resistente conforme a espessura dele, né? Sim. E que nem a Stephanie falou, a transparência te permite, né? Apesar que você traz ali um momento que é fosco, que existe ali ainda um pouquinho, talvez essa transformação, né, esse momento, transição de sair de trás da máscara, né, onde num primeiro momento ela possa estar te bloqueando mais a visão, e ela vem clareando ali até que você possa estar seguro de dizer, não preciso mais dessa máscara, posso seguir sem ela, né? Bom, isso foi o que eu, né? Todo esse esmero, né, no cuidado com essas máscaras, ela mostra, sim, a ideia do vidro é uma ideia de que as máscaras precisam, de alguma forma, se comunicar com o meio exterior, fazendo com que você enxergue a luz do sol, né, que a luz do sol entre mesmo fosca e você consiga ter essa interação com o meio exterior. E também que ela, como eu coloco aqui, né, que ela consiga reluzir a verdade da alma, ou seja, as verdades interiores que estão em você, elas possam passar através da sua máscara, de certa forma, para as pessoas verem com quem elas estão lidando, verem quem é você de verdade.
Mas aí você pode pensar, bom, já que você construiu de vidro, já que você teve tanto cuidado na elaboração dessas máscaras, por que então quebrá-las, né? Já que foram feitas ali com tanto cuidado, com tanto capricho. Na verdade, é porque quando foi para colocar uma situação em que você, apesar de precisar usar essas máscaras na interação, quando você as utiliza em excesso ou durante todo o tempo e não fica nem um pouco de tempo para poder você ser você mesmo, isso vai dando uma sensação de você estar muito sufocado, muito sem ar. Então, a ideia não é só construí-las com prudência, mas usá-las com prudência, usar quando for realmente necessário usar e sempre guardar um tempo para que a gente possa viver o que realmente somos e não necessariamente o que as pessoas querem que sejamos. Então, mesmo com todo cuidado, pode chegar um momento em que as máscaras estariam ali nos sufocando e vai dar uma sensação de alívio quebrar todas elas. Foi uma atitude ali meio que de catarse até, um ato ali de impulso quebrar todas as máscaras, mas foi bem para espelhar o que pode acontecer se a pessoa não tiver cuidado na hora de lidar com essas facetas da personalidade, que ela vai ter que demonstrar ali na interação social, né, inevitavelmente. Sim. Sim. Sabe que você falando, também me veio essa questão, que às vezes a gente pensa só no ato de tirar, mas a sua fala me fez refletir que a máscara também pode proteger, né? Então, Sim. às vezes a gente acaba usando uma determinada máscara, mas por proteção, para não se abrir 100% também, né? Para não, às vezes já teve tantas desilusões, né, de diversas formas, que às vezes você coloca essa máscara para se proteger, para você ver se realmente vale a pena tirar ela, né? Ou se você ainda usa essa máscara, mas no sentido da proteção. É isso mesmo. É isso. E olha só, eu digo mais, eu acho que, bom, do pouco da minha trajetória de vida, de existência neste plano, confesso para você, doeu tirar a máscara, viu? O início não é fácil, não. O início não é um alívio. Dói bastante. Se expor, se colocar vulnerável, né? Dói. Costuma doer de verdade. Mas depois a sensação que nós temos é de alívio de fato. Porque apesar dela ser de vidro, cuidadosamente trabalhada, ela traz seu peso, não é isso? Isso. Você lembra do verso, ó, do exato peso que me fosse razoável suportar? Quer dizer, ela não pode ser muito pesada, porque eu não vou conseguir aguentar uma máscara muito pesada por muito tempo. Exatamente isso, Stephanie. Exatamente isso. Perfeito. Temos mais uma? Bom, temos mais uma, só que essa aqui, vamos dar uma olhada. Tem separados. Esse poema se chama Paradoxo. Esse é completamente inédito mesmo. Não está em antologia nenhuma. E eu não publiquei ele ainda no meu perfil Jardim de Lux. Eu não estava guardando mesmo para o livro. Então essa é inédita mesmo. Vamos lá. Paradoxo. Pautas paralelas se encontram no infinito. Lá no infinito, suprimem as linhas escritas para exprimir meus sentimentos silenciados, dantes vacuados à espreita nas entrelinhas. Entre tais linhas estranhas, entram ideias entrecortadas. Então, extraio das entranhas, enfim, as estrofes sublimadas. Encontro-me sob êxtase, enquanto me transcrevo. Entrego-te eterna aliança. Empresto-te a minha alma. Embevecido, trago encanto. Enfrento qualquer anátema. Entrevejo, entretanto, envolto-me na derradeira lágrima. Enterro sentimentos demasiado vastos para conter limites. Olha só. Bom, esse outro poema eu coloquei para espelhar a questão metapoética. Eu gosto muito de explorar essa vertente metapoética nos meus textos, que é a poesia sobre a poesia, né? Sobre o processo de criar. E aí, quer dizer, o tanto desses sentimentos que não vão para as letras, eles estão nas entrelinhas, né? E a brincadeira, né, de paradoxo, do paralelo, quando as linhas, as pautas, elas se encontram no infinito, é que elas conseguem exprimir as linhas de verdade para poder expressar esses sentimentos que estão lá no infinito, as pessoas não veem, mas que precisam alcançar aí esse abstrato para tentar entender o que o poeta realmente quis dizer, o que está por trás dos versos, das estrofes. No final eu coloco, né? Enterro sentimentos demasiado vastos para conter limites. Quer dizer, eu quero dizer, está bem além do que as letras estão
trazendo. Então, como eu trabalho muito com essa questão da metapoesia, eu resolvi trazer essa aqui como uma amostra grátis do que vocês vão encontrar no livro, porque tem outros textos que eu gosto de trabalhar com isso também. Vocês sabem, né, eu consegui colocar gravuras, o pessoal da Hexa me ajudou, sabe? E eu fiz 5 capítulos do livro. Para cada capítulo, você vai ter uma gravura colorida dentro do livro, né? E o primeiro poema que eu li para vocês, que se chama Estilhaços, ele está dentro do capítulo 11 Desafios. E esse poema segundo que eu li para vocês, ele está dentro do capítulo que se chama Escolhas, que é o segundo capítulo do livro. Então, eu tentei separar esse livro, agrupando os poemas em vários capítulos, para trazer uma experiência literária que pudesse ser uma caminhada, como é a caminhada da nossa própria existência, da nossa própria vida, né? O primeiro chama 11 Desafios, o segundo chama Escolhas, o terceiro capítulo chama Jornada, o quarto Renascer e o quinto se chama Jardins do Infinito. E é para ser uma proxy mesmo do que seria essa nossa evolução desde que a gente se percebe com esses 12 desafios, a partir do momento que a gente faz escolhas relevantes na nossa vida, que pode ser, com qual pessoa eu vou casar, com qual profissão eu vou seguir, qual vai ser meu hobby, como que eu vou expressar aqui os meus pensamentos. E a partir daí a gente inicia uma jornada, a partir dos dons que a gente descobre, dos desafios que a gente percebe e das escolhas que a gente faz, vem uma jornada, a jornada não é fácil, e aí eu trago poemas que espelham essa dificuldade que nós encontramos ao empreender essa jornada da vida, já um pouco mais consciente. E essa jornada, inevitavelmente, vai trazer uma situação de renascimento, porque vai provocar em nós experiências que vão fazer com que a gente se enxergue realmente como a gente é. A ideia lá de quebrar as máscaras, né, que vem lá de trás. E esses poemas vão trazendo temas que vão trabalhando a ideia de atingir uma culminância, aqui com os Jardins do Infinito, quando a pessoa consegue atingir e consumar os propósitos da existência. E os poemas buscam refletir esse estado de plenitude, de mais paz, de mais equilíbrio após viver todo esse processo, que não é simples. A Stephanie mesmo colocou, olha, quanto custa tirar uma máscara, né? Só para ficar nesse poema. Quanto dói se sentir ali vulnerável, desprotegido. Mas é dessa experiência, essa provocação introspectiva de reflexão que eu busco alcançar as pessoas com a poesia e com esse livro. Para que, apesar da diversidade de lidar com esses fantasmas, às vezes, interiores, a gente consiga também, através da arte e da poesia, chegar no estado de amadurecimento que vai permitir um estado de felicidade mais pleno do que aquele que nós tínhamos antes de ter essa autoconsciência. Então, esse livro ele vai falar de autoconhecimento também, ele vai estimular uma percepção, ele vai estimular o autoconhecimento, ele vai estimular uma transcendência, mas que te traga um estado de felicidade que você não tinha antes de perceber esses processos. Perfeito. Diga, Natália. Estou aqui boquiaberta. Eu também. Eu adorei essa questão de pensar nesse agrupamento, das escolhas desses títulos para esses capítulos, né? E como você mesmo explicou, essa questão dessa trajetória, né? Dessa evolução em que nós passamos, né? Todos passam por essa evolução. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, sobre essa questão. Como que você se propôs a montar esta obra? Tá, você definiu primeiro essa estrutura e depois você correu atrás dos textos, né? Ou não? Primeiro veio os textos e daí você foi vendo, esses textos estão mais para esta temática, como que foi essa construção e quanto tempo você levou? Bom, foi um amadurecimento. Continuei escrevendo os poemas e continuei estudando o tema das neurodivergências. Esse tema, a sincronia, é um tema que é bastante conhecido e utilizado no meio. Se refere a quando uma determinada pessoa tem uma facilidade ou uma habilidade muito grande numa área de desenvolvimento e às vezes é deficitária, tem um problema em outra área. Por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente academicamente, mas tem uma dificuldade em interação social e demonstrar suas emoções. Isso é o que se conhece como assincronia, ou seja, o desenvolvimento não é síncrono. A pessoa é bem acima da média num ponto e às vezes não é aquém da média em outro. E por que eu chamo isso de perfeito?
porque é justamente isso que vai nos tornar humanos. Porque o outro é o contrário. Ele às vezes tem uma dificuldade, uma limitação cognitiva, mas para comunicar, para interagir, para interação social, ela é uma pessoa fantástica. Ou seja, não somos completos em nós mesmos. Então, ter essa sincronia a nível social, isso é um valor. Às vezes a gente desmerece a diversidade, mas deveria ser o contrário. Que bom que somos diversos, porque a perfeição que a gente enxerga é justamente essa. Vai ter uma pessoa muito inteligente que vai descobrir uma vacina para uma doença, mas de repente ele é deficitário em outra. Que bom que é assim, né? Que bom que isso é perfeito, que bom que isso funciona assim. Essa cobrança de pessoas perfeitas que vão ser bem-sucedidas em tudo, isso é utopia, isso não existe. Isso não existe. A pessoa que vai ser bem-sucedida em todas as áreas de conhecimento, em artes, em esportes, em cultura, em socialização, em comunicação, em capacidade empreendedora, não é bem assim. Às vezes a gente entra numa neura tão grande de achar que se eu tenho que cobrar das pessoas esse pacote completo de virtudes, e esquece a diversidade, né? E a diversidade vem dizer o quê? Trazer aquela ideia de, filosoficamente, qual a racionalidade de eu ser solidário? Eu preciso dos outros. Eu não sou completo em mim mesmo. Eu sou bom em alguma coisa e outra coisa eu não sou tão bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suprir isso através da convivência com pessoas que têm aquela virtude, que têm aquela habilidade. Isso vai fazer eu ter um pouco mais dessa habilidade através de me espelhar nele, como também contribuir, deixando para as pessoas aquilo que eu já tenho uma facilidade maior. E essa interação que é bonita, esse que é o bonito da diversidade. E cada vez que nossa sociedade fala, ou tem atitudes no sentido de suprimir ou de restringir essa diversidade, a gente tem uma perda coletiva. E foi isso que eu comecei a refletir na hora de escrever esse livro. Quando eu escrevi o poema A Sincronia Perfeita, foi especificamente pensando nessa questão das neurodivergências. Mas aí eu parei para observar que vai bem além. Porque na medida que eu me percebo uma pessoa que tem facilidade numa área e dificuldade em outras, se eu entendo que eu gostaria de ser compreendido, obviamente eu preciso compreender a pessoa que é exatamente o oposto. Tem a facilidade que eu não tenho e uma dificuldade que eu não tenho. E qual a beleza disso? A beleza disso é a perfeição, quer dizer, a beleza disso é a própria a graça da experiência humana, né? Essa interação, essa colaboração que a gente vai conseguir, ao menos socialmente, uma evolução. E a nível pessoal também, por que não, né? Na medida que a gente serve de exemplo para as pessoas, que as pessoas servem de exemplo para nós. Tende a todos estarem num estado de mais plenitude, que é o que eu trago lá no Jardim do Infinito, no final. Mas isso precisa ser feito de uma forma inteligente e consciente. Porque suprimir a diversidade, essa ideia de você ser plural, eu trago algumas diversidades para trabalhar no livro, questão étnica, questão religiosa, às vezes um pouquinho ideológica, mas é justamente essa multiplicidade de habilidades, de pontos de vista que vai fazer a diferença, e não simplesmente querer que todos sejam iguais ou que todos sejam ao máximo que se possa pensar o suprassumo de cada habilidade humana. Na verdade, isso vai colocar as pessoas numa situação de frustração enorme com elas mesmas, porque é utópico. E é isso, a Sincronia Perfeita, ele traz um pouco desse realismo, e eu acho que eu consigo transmitir isso no livro. Quem lê até o final vai perceber que o caminho é justamente reconhecer essa diversidade como um valor. Luxor, nossa, é incrível, porque assim, há tantas pessoas que desconhecem o fazer poético e ousam dizer que é muito fácil, muito simplório escrever um poema, quando na verdade um poema chega a ser muito mais complexo do que uma prosa, porque o poema, além de trabalhar o formato, ele trabalha a profundidade, as entrelinhas, tudo que é dito não pode ser interpretado ou visto apenas por um olhar. Tudo que é dito dentro de um poema vai ter, toda uma situação por trás, uma intencionalidade por trás. Então chega a ser, muitas vezes, muito mais complexo, inclusive, do que uma prosa. Uma prosa, ela vai ter que seguir ali uma ordem lógica. Poema, não. O poema não tem necessidade de seguir a ordem lógica. Ele pode ultrapassar o lógico. E eu acredito que, assim, agora trazendo para um campo um tanto mais comercial, um tanto mais editorial, sabemos que ainda há muita resistência, inclusive, em relação a vendas, a procura de livros de poesia, né? As pessoas tendem a
Hoje em dia está muito em alta a fantasia, né? Hoje em dia está muito em alta esses estilos de saga, né? De histórias, né? Enfim, que trazem uma distopia, talvez. Mas o que eu percebo que as pessoas fogem muito, Luxor, é de refletirem sobre si mesmas. Sabe por quê? Porque dói você se enxergar um ser errante. Porque dói você se enxergar um ser imperfeito. Então, as pessoas ainda querem viver naquela doce ilusão de que há uma perfeição. E ela não existe. E quanto mais tentarmos incutir em nossa cabeça que essa perfeição existe, mais frustrados ficaremos, mais depressivos ficaremos, mais descontentes com a nossa trajetória ficaremos. Porque a gente tem o hábito de se comparar com o outro. Sim. A gente não tem o hábito de olhar para nós mesmos e visualizarmos, nossa, em comparação a mim mesmo, quem eu era antes, quem eu sou agora, o tanto que eu passei, o tanto de obstáculos que eu pude superar para chegar agora. Porque só a gente sabe o valor daquilo, o chão onde pisou, quais foram os preços a serem pagos, porque toda escolha há um preço por trás, não é isso? Então, eu acredito muito que as pessoas fogem de refletir sobre si mesmas. Às vezes utilizam-se mais do humor para tentar camuflar as suas realidades, o que estão sentindo de verdade, usam como armadura, não é? Usam como a máscara que a gente começou dizendo aí, começou refletindo sobre. Então, eu acredito que nós precisamos estar cada vez mais empenhados em propagar essa ideia. Essa ideia de não fazer com que a literatura seja meramente um passatempo, sabe? Esses dias eu vi isso, li isso e cheguei a postar no meu story pessoal. Que a literatura precisa nutrir a gente. Ela tem que ser nutritiva, assim como o alimento, sabe? Que eu vou escolher um bom alimento para nutrir o meu corpo. Eu acho que é basicamente nesse sentido. Quero saber a sua opinião sobre. Sim, nós temos a literatura de entretenimento, que comercialmente ela tem um apelo muito forte, exatamente por causa disso. As pessoas querem, não é uma crítica, tá bom, gente? Eu mesmo gosto das minhas distrações. A questão das máscaras também, ela é um pouco provocativa, mas ela não é uma crítica. Eu não gosto muito de ir nessa linha de crítica muito dura. Apesar de que os meus textos, às vezes, eu recebo alguns retornos que eles são um pouco duros, né? Quando vocês lerem posteriormente, eu queria até colher a impressão de vocês também. Mas a ideia é ser provocativo, mas não a ponto de levar a pessoa a uma reflexão. E muitas vezes a literatura de entretenimento, ela dá distração, mas ela não provoca essa reflexão mais profunda. Não tem esse cunho, muitas vezes não tem essa proposta. Um ou outro personagem tem que ouve o seu áudio. Questões. Mas concordo com você que vai ter menos saída mesmo, né? A poesia, eu estava até comentando com um amigo que gosta de teatro, ele estava falando que dramaturgia e poesia são os primos pobres da literatura, porque o que dá dinheiro mesmo é escrever romance, sagas, toda essa questão. Mas, por outro lado, é bastante gratificante. E eu estou convencido de que lá no perfil mesmo Jardins de Luxor, eu coloco boa parte das poesias, porque eu quero que as pessoas leiam, eu quero provocar reflexão. A parte comercial fica em segundo plano. Quem escreve livro de poesia, eu posso falar de mim, eu não estou escrevendo livro de poesias para ter remuneração, estou escrevendo livro de poesias para provocar reflexões. Por isso que muitos estão de forma gratuita lá no Jardim de Luxor. Claro, quem quiser comprar o livro para apoiar o trabalho, a gente agradece. Mas a ideia é que é muito difícil a gente pensar que vai ter uma atratividade muito grande o texto poético. E até que tenha, vai ser um público bastante específico que vai gostar realmente, a gente sabe que tem, mas às vezes a pessoa quer ver um poema legal, gosto do estilo do Luxor, eu quero ler um poema do Luxor, ele vai ler um poema, não necessariamente vai comprar um livro de poesias. A gente está ciente disso, a ideia é essa mesmo, sabe? Podia ser mais comercial? Poderia sim.
mas a própria literatura no Brasil, ela não é tão, infelizmente, não é tão difundida. Então, eu acho que é mais uma questão de encontrar meios de propagar ideias, de provocar essas reflexões, do que propriamente fazer uma reflexão do ponto de vista financeiro e comercial, porque se o fizermos, vamos ficar frustrados, às vezes, chateados. Então, isso para mim é bem claro. Eu não estou vendendo livros, eu estou vendendo ideias. E que bom que as pessoas estão comprando essas ideias, achando legal, divulgando, discutindo, através, seja por qualquer meio, seja pela aquisição do livro, seja pela interação que eu tenho com os leitores lá no Jardim de Luxor. Deixa eu te fazer, eu vou fazer uma colocação em cima do que foi falado, e daí eu queria fazer uma pergunta em relação à capa, né? Aos elementos em que você colocou na sua capa, né? Para que você pudesse explicar para a gente aí. Eu acho que o leitor da poesia, ele é mais fiel. Podemos ter menos leitores, mas eu vejo eles mais fiéis em relação a continuar sempre com as poesias, né? Porque às vezes a fantasia, ela pega uma faixa etária, daí essa pessoa, ela, né, começa também a ampliar um pouco, né, essa questão, até pelo momento em que ela passa, né, essa reflexão, mas o momento que ela olha para si. E a gente encontra essas respostas muitas vezes, né, na poesia, né? Então, é por isso que eu acho que é um público às vezes menor, porque demora, é uma construção demorada, né, desse leitor, mas ele acaba sendo talvez mais fiel, sim. Mas... Só fazer um adendo antes da capa, Natasha, só para a gente não encerrar o assunto e eu não conseguir falar aqui. É importante dizer, né, que apesar de tudo isso, há um temperozinho, um toquezinho de hipocrisia quando se fala de poesia, sabe? Por que eu estou dizendo isso? A poesia, ela é maravilhosa, extremamente trabalhosa para quem constrói, extremamente, porque muitas vezes ela sai de nós, não é como um texto, como eu posso dizer, pensado, racionalizado, estrutural. Ela sai de nós muitas vezes como um parto, sabe? Ela sai de nós muitas vezes por situações vividas. Um grito, enfim, um grito sufocado, talvez, por situações vividas que nem todas são assim, como eu posso dizer, muito contemplativas. Talvez situações que a gente passa que nos fere e dali saem grandes poemas. Mas eu falo do temperinho de hipocrisia porque ao mesmo tempo em que poucas pessoas, em que há um número de pessoas, mas ainda não há um número grande de pessoas que procuram pelas poesias, o que acontece? Eu acho que você já deve ter passado por isso, Luxor, eu tenho certeza. Que quando você está num grupo de pessoas ou na família, vai ter lá um aniversário, um casamento, um negócio. O que eles pensam? Ai, tem o fulano que escreve poesia tão linda. Não é assim, Luxor? Sim, eventualmente, faz parte, né? Exato. Aí lembram do poeta, né? Para homenagear fulano. Mas aquele sacaneado, às vezes a pessoa quer uma poesia para um momento. Ela não quer um livro de poesias. Porque, assim, ler a história toda do romance vai demorar. Ver uma série inteira de Netflix, uma temporada inteira vai demorar. Mas por esse poder de síntese que a poesia tem, às vezes a pessoa vai ler a poesia, vai conseguir ali da sua forma ter aquela compreensão, mas ela tem começo, meio e fim. Quer dizer, em alguns segundos, em poucos minutos, você leu, refletiu, vai talvez ler 2, 3 vezes para entender, dependendo da complexidade da poesia, mas está consumido, quer dizer, a mensagem está passada. Então é isso que eu percebo, que não é que as pessoas não gostam, é que a forma de consumir a poesia, de se beneficiar do texto poético, ela é um pouco menos comercial, vamos dizer assim, né? Porque para conhecer a poesia do Luxor Kron é facinho, a pessoa vai ali no Jardim de Luxor e lê a poesia. Para comprar, às vezes a pessoa, não, tá, depois eu compro o livro, não sei, eu vou comprar e vai ficar jogado ali, porque eu não vou ler sempre, é mais prático, eu não tenho tempo de ler, mas eu tenho tempo de entrar rapidinho aqui no perfil e dar uma lida. E eu estou meio acostumado, é assim que as coisas vão acontecer, porque esse poder de síntese da poesia é mais ou menos assim. Agora, eu não encontrei gente que diga que não gosta, tá bom, Stephanie? Eu já vi gente que não tem tempo, gente que prefere outra coisa, mas assim, eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, em algum momento, né, vai
pender para o lado sentir de a querer ouvir, querer necessidade ler. dela, Sim, né? Seja por intermédio de uma música, isso. entre outros aspectos. Diga, Natasha, sobre a capa. A Natasha é nossa analista de capa oficial aqui do Melhor Prosa Verso. explicar a capa do que o próprio autor, né? Então vamos lá, Luxor, o que você quis trazer com essa capa? Essa capa aí, ela traz o quê? Bom, essa capa, estão vendo, né? Ah, tá. Vocês vão ver ele muito bem daqui a pouco no Amazon, porque eu vou falar para vocês a surpresa que nós temos, tá bom? Mas para quem quiser ver mais, se deleitar. Mas por enquanto, vejam por aqui, olha só. Como o próprio livro, os textos colocam, eu trabalho questão de antíteses. Então aqui a gente vai ter abaixo a água, a gente vai ter em cima uma figura que lembra o sol, a gente vai ter uma pessoa caminhando, subindo um degrau, uma escada. Então, ela está no meio da escada, no meio dos extremos, tanto em relação à vertical quanto em relação à horizontal. Esses relógios e essas engrenagens ao fundo relatam a questão da sincronia em relação ao tempo de cada um, e que essas engrenagens mesmo, vocês já observaram como é a engrenagem dentro de máquinas? Uma é pequena, outra é maior, uma gira mais rápido, outra gira mais devagar, mas um relógio, por exemplo, daqueles antigos, uma máquina, um trator, ele vai funcionar. Embora algumas engrenagens sejam menores, outras maiores, uma não esteja de forma tão síncrona com a outra por causa do tamanho, da velocidade, da questão ali da física, da dinâmica, mas no conjunto, no contexto, a máquina vai funcionar. Então, eu tentei trazer um pouco isso aqui na capa, em relação ao conceito da sincronia perfeita, e trabalhando também com os extremos, essas ideias, como eu coloquei para vocês, e achar que as pessoas têm que atingir o auge, o ponto máximo de determinada virtude humana, enquanto não chega ali, ela fica, às vezes, até com esse sentimento de frustração que a gente comentou. Então, se eu ler para vocês o epílogo do livro, que é pequenininho, se vocês permitirem, talvez dê até para entender melhor o que significa a simbologia da capa, tá legal? Posso ler? Sim, pode. Então, vamos lá. No final, o último texto da sincronia perfeita é esse epílogo. O duelo final. Enfim, consegui vencer no teu jogo. Mas o sucesso me custou tanto esforço que, ao final, me pergunto se valeu mesmo a pena. Quem realmente foi vencido? Qual prêmio foi conquistado? Eis minha recompensa. Me equilibrar na corda bamba. Ter certeza da queda. Nunca cair e todos os dias me sentir ferido. Será de fato que tudo se resume numa injusta disputa, onde por mais que eu me esforce, sempre me sentirei insuficiente? Quanto ainda me falta para compreender que talvez o jogo nem sequer tenha existido? Devo galgar os degraus da consciência rumo ao sol. Devo trilhar o caminho do meio, da síntese, do equilíbrio. Pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito. Exausto e rejuvenescido, em perfeita sincronia, agora tudo faz sentido. Luz, redenção e eterna paz. Então, esse epílogo meio que resume a proposta, como eu comentei para vocês, do que traz o livro através dessa caminhada da leitura através dos capítulos, e também faz referência a vários elementos que a gente tem na capa, o sol, o caminho do meio, a escada, porque é uma caminhada e essa caminhada precisa de muita coragem, como você bem falou, Stephanie. Coragem é uma palavra muito que está ali incutida, não nas entrelinhas, mas como pano de fundo desse livro, apesar de não usar muito esse termo, porque vai exigir, sim, muita coragem, essa percepção de que é sempre um jogo, eu estou sempre perdendo, as coisas são sempre difíceis. Talvez esse jogo esteja só na nossa mente, porque a gente acreditou que precisava ser bom em tudo, porque a gente acreditou que quando vê as pessoas postando as coisas na rede social, a gente tem que ser igual a elas, e a gente se frustra porque não é, e de repente a vida daquela pessoa está muito pior do que a nossa em vários aspectos, e a gente não sabe disso, só está vendo o lado bonito ali do que está postado. E de repente a pessoa percebe, isso é um jogo mesmo, qual é meu prêmio? Ficar aqui me matando por todas essas questões e não encontrar a felicidade, não saber onde está a felicidade. Então, após essas reflexões, a jornada descoberta, tudo que o livro traz, é que vem a ideia do que a capa representa, né? Subir os degraus em busca da consciência, trilhar o caminho do meio, verificar qual o sentido dessas assincronias, qual o sentido do outro ser diferente, qual o sentido de eu me perceber diferente, o que eu posso fazer em relação a isso. E todo esse processo vai terminar desenvolvendo muitas virtudes e fazendo a gente
ter menos do que se chama de defeitos, né? Não é muito um tom assim pejorativo, mas o caminho da evolução é isso, né? De conseguir aprimorar virtudes e conseguir amadurecer os nossos pontos da personalidade que ainda são considerados ali o nosso calo, nossa pedra no sapato, né? Vamos dizer assim. Que bacana, Luxor. Nossa, é gostoso ouvir a explicação da capa, né? Porque, de fato, você vai entregar dentro da sua obra, né, o que a sua capa já está dando ali de informação. Às vezes a gente fica meio frustrado porque a capa diz uma coisa e o texto lá dentro diz outra, e você não, né? Você está propondo, está convidando para que a gente possa subir os nossos patamares aí, né? Que a gente possa evoluir. E então, com essa segunda obra, você deixa muito claro que você veio para ficar, independente se vai ganhar dinheiro ou não. Como você mesmo disse, foi que você quer que as pessoas possam conhecer, né, a sua mensagem, a sua escrita, e que se dessa forma você puder ajudar elas, já te satisfaz, né, a mensagem que você deixou ali para que elas possam ser melhores, né, no seu dia a dia. Qual é a sua expectativa nessa construção que você está fazendo? Você tem essa projeção ou não? Ou ainda você caminha um dia de cada vez? Em relação à carreira ou em relação à interação com o público? A sua carreira literária, que você vem consolidando aí. Bom, tenho planos de conseguir um público cada vez maior, né? Recentemente eu criei o podcast poético no Spotify, onde eu levo para lá. Isso é bem interessante, porque o que eu faço? Alguns poemas eu recebi um retorno das pessoas. Olha, alguns poemas seus eu entendi, outros são um pouco complexos. Me explica aqui, aí eu vou, converso, explico para a pessoa. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer uma espécie de audiolivro que ou alguém recita o poema e logo a seguir eu dou uma explicação minha, como se fosse uma resenha feita por mim mesmo do que significa aquele poema. E aí eu coloco capítulos nesse podcast poético. Por enquanto eu estou fazendo isso só com os livros do Aurora Tardia, evidentemente, que é o único que está lançado. E já tem alguns episódios lá, se eu não me engano, uns 10, em que eu coloco o meu poema acompanhado de uma explicação, como se fosse um audiobook, ainda por cima com uma resenha do escritor. Então, pretendo divulgar mais isso para as pessoas saberem o que está por trás ali da intenção na hora de você escrever o teu texto. Às vezes o poema ali tem poucos versos, poucas estrofes. Aí depois você escreve uma página e meia explicando o que significa. O que te passou pela cabeça, o que você quer atingir, né, quando você escreveu o poema. O que retratei realmente o poder de síntese que a poesia tem. E alguns desses conteúdos eu coloco também no YouTube, tá certo? E no TikTok também. E agora eu comecei também a musicar alguns poemas. Então, no futuro eu pretendo divulgar através do Cloud, uma plataforma de músicas autorais, também tentar sensibilizar e alcançar as pessoas através da música. Mas são os mesmos textos, só que apresentados em forma de música, com uma outra alteração ali, por causa da métrica, da melodia. Enfim, usar essas plataformas que já existem, né? Se você pesquisar Jardim de Luxor lá no podcast do Spotify, você vai encontrar, no YouTube você vai encontrar, no TikTok você vai encontrar. Lá no Cloud está como Luxor Chrono, não está como Jardim de Luxor. Tem uma música só até agora lá, mas com o tempo eu pretendo colocar outras. E também fazer quadros fixos. Atualmente o único quadro fixo que eu tenho no Jardim de Luxor é a Live Corrente Poética, onde eu convido, né, já convidei aí 8 escritores para a gente fazer essa troca. Eu leio um poema da pessoa, a pessoa lê um poema meu, e entre essa leitura a gente faz aquele comentário, perguntando qual foi a inspiração, coloca a nossa percepção sobre o poema, para ver se a gente entendeu, se a pessoa quer acrescentar alguma coisa. Isso termina sendo bastante rico, porque é como a gente fez agora com a ideia do poema Estilhaços, eu colhi a percepção de vocês, expliquei um pouco mais alguns termos do poema, só que a gente faz isso de forma alternada até acabar o tempo da live. Então, termina que fica uma proposta de live diferente, pelo menos eu nunca vi. O que mais aproxima é o sarau poético, mas essa do Corrente Poética, ela ficou um pouco mais dinâmica, porque a gente termina discutindo mais sobre a poesia do que sobre os poetas em si. E aí na chamada eu até coloco, que nessa live a estrela principal é a poesia, não são os poetas, porque a gente vai falar da poesia, com qual estilo que parece, se é romantismo, se é simbolismo, e o que significa esse recurso aqui, se usou antíteses, você usou, como é que está aqui a métrica, você seguiu versos livres, e aí a gente começa a falar, e claro,
volta e meia, a gente começa a falar de uma inspiração, não, me inspirei no poeta tal, termina falando um pouco da gente mesmo, mas a ideia é falar das poesias. E aí eu pretendo a Corrente Poética mesmo, eu divulgo também no YouTube, também divulgo no podcast, no Spotify, não coloco só no Instagram. E um outro quadro que eu estou pensando em colocar ele no futuro é o Poemas Imortais. Pretendo colocar um poema assim, bem simbólico, pelo menos que me tocou bastante ao longo da vida, falar um pouco sobre o autor, sobre a escola literária e por que eu considero ele um poema imortal. E a partir daí também fazer uma série de postagens, né, colocando, apesar do meu perfil ser muito de poesias autorais, eu quero expandir um pouco para falar dos artistas, dos poetas, dos escritores das poesias que eu acho que são muito válidos para as pessoas conhecerem um pouco mais. E quadros, assim, essas ideias, claro, não tenho todo o tempo do mundo para trabalhar com isso. Às vezes a live Corrente Poética mesmo é quinzenal. Esse do Poema de Imortais eu também pretendo fazer algo quinzenal, porque a gente sabe que demanda tempo. Vocês sabem melhor do que nós o quanto demanda tempo essa questão de preparar a live, preparar conteúdo, né, que é o conteúdo autoral. E é isso, os planos para o futuro são firmar aí a marca do Jardim de Luxor, alcançar por diversos canais mais pessoas e trazer toda essa interação. A ideia é fazer com que a poesia faça parte da vida das pessoas. Olha, Luxor, de tudo que nós já conversamos até aqui nessa live, eu percebo que você, assim como temos vários escritores, não medem esforços para propagar a literatura, porque fazem isso com verdadeira paixão. Enquanto você conta pra gente do podcast, dos quadros, seus olhos brilham, sabe? A gente consegue enxergar a paixão nessa realização. Eu acredito muito nisso, de nós estarmos com aquele ardor para propagar, para fazer um trabalho que a gente gosta de verdade e a gente quer propagar. E interessantíssimo, porque a gente chegou num ponto da live que estávamos discutindo sobre a situação de muitas pessoas não procurarem poemas ou procurarem um por aqui, outro por ali. Mas com essas ideias, o podcast que está muito em alta também, né? Com essas ideias, fazer essa grande corrente de poetas, você com certeza está auxiliando demais na propagação dessa literatura. E é aquilo que você mesmo disse, que brilhe a literatura, né? Porque, no fundo, o nosso maior desejo enquanto escritores e principalmente enquanto poetas é que nós consigamos, de alguma forma, despertar emoções nas pessoas. Nós gostamos de trabalhar com as emoções, né? Então, geralmente são pessoas mais sensíveis, a gente consegue sentir um pouquinho mais, enxergar situações com uma sensibilidade maior. E a poesia no meio das pessoas faz com que elas também se tornem menos duras, sabe? Mais sensíveis, mais reflexivas, mais humanas, eu acredito. Acredito muito nesse poder da poesia transformador de humanizar as pessoas. Então, olha, parabéns pelo projeto, pelos projetos. Estou aqui mega curiosa para ir lá conferir no Spotify, sabe? E assim, eu tenho certeza que teu caminho é brilhante. Muitas e muitas portas já estão se abrindo, mas outras que você nem imagina se abrirão. Pode ter certeza disso. Um caminho maravilhoso. Às vezes a gente está mais ou menos animado com tudo isso, a gente pensa assim, vou deixar isso de lado, mas ela diz, nossa, como é legal discutir poesia, como é legal conversar com outros poetas, né? Porque os poetas da corrente poética, no geral, são poetas como eu, poetas que fazem porque gostam, que não estão preocupados com questões comerciais, que gostam de alcançar as pessoas ali pelo sentimento, pelas ideias, pelos pensamentos. Então, tem muita sinergia, tem muita interação, tem muita sincronia quando eu converso com esses poetas que eu convido para participar lá da corrente poética. Bom, então posso agora, não estamos caminhando para o final, posso falar um pouquinho do e-book? Stephanie e Natasha. Pode. Legal. Olha só, gente. A partir de hoje, fiquei sabendo hoje, a editora me passou essa informação pela manhã. O e-book do A Sincronia Perfeita já está disponível lá na Amazon, versão Kindle, tá bom? Está disponível por R$ 9,90. Vou manter esse preço aí por algum tempo.
E ainda não temos o lançamento físico, que vai ser, como eu falei para vocês, na Efêmera Sintonia, às 19 horas do dia 26, próxima quarta. Mas quem quiser já ter contato, quiser adquirir o Kindle, o e-book, ficarei muito feliz, tá bom? Entra lá, pesquisa no site da Amazon por A Sincronia Perfeita, vocês vão encontrar lá, tá legal? E se for possível, tá bom, meninas, queria deixar o link aí na publicação, quando vocês forem colocar aí no Insta, se for possível, coloca lá o link para o pessoal dar uma olhadinha, ler a sinopse, ver se gosta, se é isso que quer mesmo. A sinopse é bem explicadinha para a pessoa só comprar mesmo se for realmente aquilo que se tocar, né? Porque se eu ler a sinopse e tocar o coração é porque realmente é para ela. Se não for, obviamente as pessoas vão buscar ali outra forma de literatura, né? Ou outros poetas, mas é legal a sinopse retratar, não só a capa, mas a sinopse retratar também o que traz do livro, porque é chato às vezes, quando a gente lê uma sinopse mal escrita, vai ler o livro e o livro quebra aquela nossa expectativa. Então, tentei deixar uma sinopse que ou a pessoa se sente atraída ou ela vai dizer, não é para mim, eu vou comprar outra coisa. E faz parte do jogo, né? Faz parte alcançar mais ou menos algumas pessoas, né? E então é isso, eu queria anunciar aqui com vocês, que eu também fiz isso da vez passada, né? Um grande prazer anunciar aí que o e-book já está disponível aqui com vocês do Prosa Verso e Vinho. Como a jornada do Aurora Tardia foi muito bem sucedida, eu acredito que vai me dar sorte também anunciar com vocês aqui para o novo ano, tá? A versão Kindle aqui com vocês nessa live de hoje. Vai sim, vai sim. A Stephanie, ela sempre faz depois nos stories, na sequência, ela sempre posta ali para deixar registradinho quem eventualmente não pôde estar nesse horário junto, né, que já houve a conversa, que está ali disponível, e no story a gente consegue colocar o link, sim, para que as pessoas possam clicar e ser direcionado, né, direto lá na Amazon. É porque no corpo do texto ele não fica clicável, né? Então, é um pouco mais difícil. Instagram, tá aí, uma ferramenta que você podia ajeitar pra gente. Ia ajudar bastante. A última perguntinha, daí eu vou fazer a última perguntinha, daí, Luxor, daí você deixa a sua mensagem final aí, né, enfim. Mas você falou que vai deixar no Kindle, né? Vai deixar também depois do lançamento, vai deixar também no ilimitado? Porque ali é um momento também de degustação que as pessoas têm para que você possa ter esse contato a mais com você, né? Eu gosto da ideia, sim. Vou discutir isso com a editora. Acredito que seja possível, sim. Maravilha. E parabéns pela forma como você enxerga, né, a sua poesia, que é o seu produto, e que você está tentando fazer com que elas possam ir a diversos caminhos. Isso é muito legal, né? Porque se a pessoa não gosta de um jeito de ler, ela pode vir a gostar de ouvir, né? Sim. E você está proporcionando isso junto com a explicação, que às vezes a gente não gosta muito da poesia porque a gente não entende no primeiro momento, porque a gente não teve a oportunidade de aprender a entender as poesias, né? E você está proporcionando isso dentro dos seus canais de comunicação. Isso é muito bacana, tá? Muito obrigado. Agora é aquele momento que você pode agradecer a quem você quiser, meu amigo. Legal. Traga aí seus agradecimentos, suas referências. Vamos lá. Então, vamos lá. A mensagem final que eu queria deixar, eu vou ler mesmo, entre aspas, um trecho do prefácio. Quem prefaciou para mim esse livro foi a Aline Bischoff, escritora que eu admiro muito, tá? Então, vou ler o finalzinho do que ela colocou. Que cada leitor se permita perder-se e encontrar-se nas entrelinhas desse livro. Porque na imprecisão do tempo e na multiplicidade das vozes, talvez resida o segredo da beleza do que nos torna humanos. Achei que esse final do prefácio ela conseguiu pegar bem ali a alma, o espírito do livro, tá bom? Eu queria deixar um grande abraço para a Aline, que esteve inclusive comigo lá no Corrente Poética, tá? De novo, reiterar aí o agradecimento ao pessoal da Editora e da Efêmera Sintonia. E queria citar também alguns parceiros que, ao longo desses 2 anos aí de Jardim de Luxor, deram apoio, divulgando também meu trabalho, né? O pessoal da Fênix Arte, Poetas em Construção, o pessoal da Poesia Retrô. Em especial, gostaria de agradecer e mencioná-los aqui pelo apoio que dão aos escritores, aos poetas, tá bom? Além da Aline, eu tive alguns colaboradores lá com Corrente Poética, a Amanda Falcão, do Amor aos Destroços, a Paty Mel, a Gisan Luca,
a Mari Ricomini, Carol Oliveira, Luciano Brígida e a Célia Félix, da Primeira Sintonia, tá? Obrigado a todos vocês que me ajudaram lá com as lives do Corrente Poética. E portas abertas sempre lá para vocês, tá legal? E mencionar aqui alguns seguidores cujos textos serviram de inspiração para que eu produzisse alguns poemas. O Tiago Marinho, a Patrícia Mota, a Cida França e a Maria Alice, tá bom? Que são seguidores dos mais... Desculpa se eu cometi alguma injustiça, não mencionando ninguém, mas esses são seguidores que são bastante assíduos ali no meu perfil, estou sempre comentando, divulgando, me dando ideias do que pode vir a se tornar um poema. Então, um grande abraço para vocês, vocês fazem a diferença, tá legal? Nessa jornada que temos aí de tentar levar poesia para a vida das pessoas. Um grande abraço pelo carinho. E é isso aí, Luxor, é isso aí. Nós que temos aqui também o coração muito grato por você ter nos escolhido mais uma vez, né, nos oportunizar desse momento de partilhar conosco as novidades, as suas inspirações e compartilhar também os trechos dos seus poemas que para nós foram de uma valia enorme, enorme, enorme. Quem conhece aqui, acompanha na verdade o Prosa Verso e Vinho, conhece o Dedinho de Prosa e sabe que em quase todos os Dedinhos de Prosa a gente está trazendo poemas reflexivos. E quando não é poema, é um conto, é uma crônica que também traz essa pegada reflexiva. Tem gente que fala até que o Dedinho de Prosa é terapêutico, né? Então, com toda certeza, queremos sim trazer mais poemas do Luxor, né, Natasha? Sim. Mais poemas do Luxor também aqui no Dedinho de Prosa. Obviamente, assim, eu não preciso dizer que vocês vão receber a versão de vocês do livro para ter acesso a todos eles, tá bom? É cortesia, porque com certeza eu admiro muito o trabalho de vocês. Gostaria de deixar claro isso aqui, porque fazendo lives quinzenais, eu já sei o trabalho que dá. Eu fico imaginando o trabalho que vocês têm, porque acreditam na arte, na literatura, porque acreditam que estão levando alguma coisa boa para as pessoas. Imagina o trabalho que vocês têm preparado, tudo que vocês trabalham aqui oferecem aqui no Prosa Verso e Vinho. Então, eu admiro vocês demais. Só quem está produzindo conteúdo com essa qualidade sabe o trabalho que isso dá, tá bom? Então, parabéns mesmo, e vocês vão receber o arquivo em PDF completo do livro, que isso seja aí uma forma de agradecimento, tá, que eu tive para vocês me receberem aqui. E também, claro, podendo aí dar visibilidade para os poemas, também vou ficar ainda mais agradecido, tá legal? Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado. Com certeza. Natasha? Nós que agradecemos, viu? Olha, é sempre muito gostoso ouvir a forma como você fala, né, da sua escrita, e enxergar um pouquinho, né, por meio da sua leitura, da sua poesia, enxergar o mundo um pouquinho diferente, que às vezes a gente sempre enxerga da mesma forma, porque a gente sempre fez da mesma forma, né, e às vezes a sua poesia em especial traz, né, essa visão mais ampla, que não é só ali, né, existe todo um contexto aí que precisa ser também analisado. Desejo muito sucesso para você, nós aqui do Prosa Verso e Vinho, e estamos sempre te acompanhando, mesmo que à distância, a gente está sempre dando uma espiadinha. Obrigado. Vida longa a seus projetos, vida longa aos seus desejos e a sua paixão pela poesia. E conte sempre com a gente, viu? As portas, na verdade, estarão sempre abertas para você, você sabe disso. Gratidão, meu querido. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o momento e aqueles que vão nos assistir depois, né, com a live gravada ou que vão nos escutar pelo Spotify. Gente, já sigam esse moço aqui, por favor. Vamos deixar o arroba dele também aqui na descrição, tá, desse vídeo que vai ficar salvo, e vamos deixar nos nossos stories o link para vocês poderem ir lá direitinho conferir o trabalho maravilhoso que esse moço preparou com tanto empenho, tanto carinho e zelo, né, para cada um de vocês. Simbora, minha gente! Gratidão mais uma vez, meu querido. Beijo grande a todos. Bom demais. Obrigado a todos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.